A gente foi criado numa dificuldade de criança de periferia, um pouco na casa de um pouco na casa de outro. E aí, em 1980, 1979, a gente foi para Macaé, justamente num período em que a Petrobras estava chegando na cidade, né? E nós fomos morar em Macaé. A minha história não é diferente da de diversas crianças de periferia que crescem na rua, no meio da droga, no meio da dificuldade. Mas um ponto muito interessante é que, quando éramos pequenas, a gente não entendia por que que a nossa mãe saía de noite e voltava somente no dia seguinte. Anos depois, eu fui entender que minha mãe era analfabeta, foi levada para o Rio de Janeiro, Copacabana, para trabalhar na casa dos brancos, que era um costume, né, pegar crianças Uhum. negras no interior, e ela foi trabalhar em casa de família e possivelmente deve ter tido algum histórico, algum abuso. O fato é que, para sair da casa de família, ela foi para a prostituição. Então, tanto eu quanto a minha irmã, nós nunca conhecemos nossos pais biológicos. Ela nos deixava à noite e voltava com o pão, mas aquilo não fazia sentido, né? Nós éramos criança, então a gente não entendia. Depois ela conhece um sargento da Marinha, provavelmente na Praça Mauá, que é um ponto lá no Rio de Janeiro, Praça 15, onde algumas prostitutas ficam. Ela conhece um sargento da Marinha que, graças a Deus, né, ele era alcoólatra, mas ela se uniu a ele, eu acho que na expectativa de sair da prostituição e poder registrar a gente no nome de alguém. Então, esse sargento, que era o Ari, meu pai, ele registrou a mim e a minha irmã e nós mudamos para Macaé. Só que é impressionante, a minha mãe devia trazer muitas dores dentro dela, muita Uhum. situação mal resolvida, porque quando ela se muda para Macaé, ela tem possibilidade de mudar de vida, mas aí ela já está com uma certa idade e ela compra uma casa numa rua chamada Rua da Lama, que era uma rua que só tinha prostíbulo. Eu entendo que ela sai da prostituição, mas a prostituição, como maternidade, não sai de dentro dela. Então ela vai, monta um barzinho com um estilo bordel e abriga as prostitutas. Então eu fui criada agora numa outra fase E ela com já tinha ela separou do não, marido? não, meu pai e ela, os 2 morando na Rua da Lama, ele bebendo todos os dias, sentado Uhum. no meio das prostitutas, e ela também. E ela era conhecida ali na Boca, ali, como a tia. "Ô tia", era a tia do pedaço. Então ninguém nos oferecia droga, né, é até interessante, porque eu guardava cocaína na minha casinha de boneca, os meus namorados eram todos usuários, mas ninguém podia oferecer droga, nem para mim, nem para minha irmã, porque, na verdade, ela conhecia tanto bandido como polícia. Então, as filhas da tia não podia oferecer. Podia namorar, ficar, mas não podia oferecer droga. O grande detalhe é que esse ambiente de prostituição fez a gente ter acesso a histórias trágicas na vida de várias prostitutas. E é interessante porque a maioria tinha um histórico de abuso, um histórico onde o pai expulsou de casa. Eu conheci meninas de 15, 14 prostituindo, né? E vi que elas encaravam aquilo como uma profissão. Então, as filhas ficavam em casa, era uma vila cheia de prostituta, e elas iam para o bordel, e que tinha da minha mãe, um barzinho na frente com quartos no fundo, outros era uma sequência de danceteria, de boate, que elas iam fazer os programas. Eu cresço nesse ambiente, aos 11, 12 anos eu já fumava Tinha 2 carteiras de cigarro, minha mãe tinha,